Alô, meu povo! Professor Ezequiel Santos, na sua tela e na sua TV Escola Jaboatão. Vamos aí com mais uma aula de geografia. Agora a gente vai falar da circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico. Olha aí pela sua janela, olha aí pela sua porta, veja como é que está o céu. Tem muitas nuvens, tem poucas nuvens, vai chover, vai fazer sol. Como é que está aí onde você mora? Esse é um assunto que se refere ao tempo atmosférico. Não o clima, mas ao tempo atmosférico. Mas antes, vamos aqui definir esse conceito de tempo atmosférico. Veja aí na sua tela, a palavra tempo é usada para nos referir às condições do tempo atmosférico. Para compreender as mudanças que ocorrem no tempo, é preciso, inicialmente, conhecer um pouco mais sobre a atmosfera. Olha aí na sua tela, a atmosfera e suas camadas. Vem aqui comigo e observa o seguinte. Se você sair aí na sua casa e olhar para cima, você vai ver praticamente uma única, talvez, paisagem, as nuvens, o ar, mas o que você está vendo é a atmosfera, tanto acima como ao seu redor, e ela tem várias camadas, divididas pela ciência, claro. Então são 5 camadas, em cada uma delas vão ter características bem específicas. Veja, antes de jogar a tela para vocês, olha aqui comigo para você entender quando a tela ficar aí na sua TV ou no seu celular. A primeira camada é a troposfera. A segunda é a estratosfera. Isso olhando assim, né? A gente vê uma coisa só, mas temos lá a troposfera, onde a gente vive, a estratosfera, onde está o ozônio, o famoso ozônio, a mesosfera, que está no meio, a termosfera, termo lembra a temperatura, tá? E a exosfera, onde estão os satélites artificiais. Então essas 5 camadas estão sobre a nossa cabeça. E elas são camadas de quê? São camadas de gases. A palavra atmosfera vem do grego, atmos, gases, esfera, esfera. A camada de gases que envolve a Terra. Olha aí na tela e você vai ver que a troposfera, a gente tem um aviãozinho, tem um balão, tem as casas. É a camada onde está concentrada a maior parte do oxigênio que a gente respira, é onde acontecem os fenômenos meteorológicos, como chuva, como raios, relâmpagos. A maior parte dos fenômenos acontecem na troposfera, é onde os aviões comerciais costumam voar. Acima da troposfera nós temos a camada de ozônio, alguns livros vão chamar de ozonosfera. E qual a importância disso? A gente vai ver em outra aula com mais detalhe, mas de maneira geral, a camada de ozônio protege, é um escudo, protege a gente contra a força da radiação solar. Então, inclusive, a gente vai estudar aí sobre o meio ambiente, e quando essa camada é destruída, o planeta fica mais fraco com relação ao potencial de proteção contra as luzes solares, contra a força da radiação solar. Então, nessa camada chamada de estratosfera, geralmente voam os aviões supersônicos, né? Acima da estratosfera nós temos a mesosfera, como eu já disse para vocês. Na termosfera acontecem os eventos da aurora boreal, os eventos, porque são auroras tanto do norte, chamada de boreal, quanto a aurora do sul, chamada de austral. E também na exosfera ficam os satélites artificiais, ficam todo o monitoramento de telefonia, de comunicação, o GPS, por exemplo, ele fica, a base dele fica posicionada lá na exosfera, onde ficam os satélites artificiais, lá no limite gravitacional do nosso planeta, tá? Então, essa atmosfera ela é fundamental para que a gente possa viver, porque ela dá condição de vida aqui embaixo, na troposfera onde nós vivemos. Veja aí na sua tela, ó, a atmosfera é a camada de gases que envolve o planeta. Essa camada de gases é responsável pela manutenção das temperaturas do planeta e pela proteção contra raios ultravioleta, principalmente o ozônio.
tá? Que são prejudiciais às diversas formas de vida. Olha aí na sua tela a composição da atmosfera. Para quem não conhece, a maior parte da atmosfera ela é composta de nitrogênio, 78% de nitrogênio. Professor, mas a gente não respira oxigênio, é verdade, mas o oxigênio está lá embaixo, é um gás mais pesado, tá aqui embaixo, onde a gente respira, onde a gente vive. Se você olhar aí a imagem anterior, o oxigênio está muito próximo da superfície da troposfera. Ele tem menos, mas ele está onde ele deveria estar para a gente viver. E aí, 21% de oxigênio, veja aí na tela, e 1% de pequenas outras quantidades de gases, como gás carbônico, metano, outros óxidos e até mesmo o vapor d'água. Aí a gente tem a definição do tempo atmosférico. Vamos dar um pouquinho mais de informação. Você pode dar um print, você pode tirar uma foto, depois você anota. O tempo constitui o estado momentâneo da atmosfera. O momento. Olha aí pela sua janela. Você vai ver a quantidade de nuvem. Esse é o momento da atmosfera aí. Enquanto o clima se caracteriza por uma coleção de tempos atmosféricos. Então, se essa característica que você está vendo na janela acontece sucessivamente ao longo dos anos, aí você vai chamar isso de clima. Mas se não acontece, é apenas algo do momento, você botou aquela roupa para tomar o seu banho de mar, quando você botou o pé na rua, chove. O clima mudou? Foi? Não, o que mudou foi o tempo, porque foi o momento. Se você entrar, aguardar um pouquinho, desenhar um sol no chão, bem bonito, aí o céu vai abrir e você pode de novo ir tomar o seu banho de mar, tá? O clima, por sua vez, está relacionado a características climáticas permanentes. Para mudar o clima, a gente precisaria estudar ele pelo menos por 30 anos, né? Para afirmar que ele mudou. Aí, no 31º ano, a gente dizia... São questões teóricas, não cabe a gente discutir aqui. Mas o tempo é algo momentâneo, tá? Então, para compreender o clima, precisamos conhecer os elementos e fatores climáticos. Primeiro elemento climático a gente tem aqui a radiação. Essa radiação que é a que chega do Sol até a Terra. Ela entra na forma de luz e ela é absorvida pela superfície do planeta. Depois ela é liberada em forma de energia. E aqui eu faço uma observação. Quem aquece o nosso planeta não é essa radiação que chega. Até ela vem com calor, mas primeiro ela precisa ser absorvida pela superfície. Isso vai ser transformado em energia e essa energia vai ser liberada em forma de irradiação. Não é a radiação, é a irradiação. É aquele calor que vai subindo na atmosfera em dias muito quentes, a gente vê ele subindo ali, tá? Então, radiação é um elemento do clima que vai interferir na temperatura, que é a quantidade de calor presente na atmosfera. A temperatura do ar pode ser influenciada por diferentes fatores. A gente vai estudar na próxima aula, como altitude, latitude, maritimidade, continentalidade e outros, tá? Então a temperatura que você está sentindo agora, ela é influenciada por vários fatores. E o outro elemento seria a pressão atmosférica. Lembrem que no início da aula eu falei que a atmosfera está na nossa cabeça e ao nosso redor. Veja a minha cabeça como é. É o formato do peso da atmosfera. Os gases têm peso, então eles estão pesando sobre nós. A gente chama isso de pressão, essa força exercida sobre a área. Então, quanto mais baixo eu tiver na atmosfera, quanto mais baixo eu tiver, maior é a quantidade de gases sobre a minha cabeça. Então, maior é a pressão sobre a minha cabeça. E quanto mais alto eu tiver na atmosfera, menor é a quantidade de gases sobre a minha cabeça. Então, menor é a pressão sobre mim. Então, menor altura, menor altitude, maior quantidade de gases. Maior altura, menor quantidade de gases, menor pressão, tá? E aí, além desses elementos, nós ainda temos a umidade, que se refere à presença de água na atmosfera. A água evapora, tem água na atmosfera, é umidade.
É a água no formato de vapor, aquela água que sai da sua chaleira lá. E aí eu vou deixar um desafio para vocês. Um desafio. Procure descobrir a temperatura da sua cidade hoje, no dia que você está assistindo essa aula. Durante os próximos 5 dias, olhe também essa temperatura. Bote no seu caderno lá a temperatura e a data que você está registrando. E depois você encontra a temperatura no jornal, em revista, na internet. E depois que você fizer esse registro, leve para o professor e observe junto com ele como a temperatura mudou ao longo desses dias, tá bom? Forte abraço a todos, até a próxima aula e continua aqui na sua TV Escola Jaboatão. Valeu!